pessoas que entram na nossa vida e mudam a forma como nós vemos o mundo, como pensamos e até como nos acolhemos. A Janina é uma dessas pessoas. Tal como eu, cresceu numa aldeia perdida no interior do país, Querela City. Com 18 anos foi estudar para Lisboa e nunca mais voltou. Fez Erasmus em Bruxelas, trabalhou em Madrid e Londres e há alguns anos que está no Luxemburgo. Estudou turismo, percebeu que não era aquilo que queria para a vida dela, acabou por entrar no universo gaming, trabalhou para a EA Games, para a PlayStation, mais tarde para a Amazon e agora trabalha numa empresa de filmes de animação. Nada disto é a parte mais interessante sobre ela. É a forma como me inspira diariamente que me fez convidá-la para esta conversa. Inspira-me pela forma como toma decisões corajosas, pela capacidade absurda de começar do zero, vezes e vezes sem conta, pela forma como cria ligações com as pessoas e que faz absolutamente tudo por elas, e pelo otimismo inesgotável com que encara a vida. Uma das maiores lições que me ensinou foi que não estamos condenados a ser quem somos e que há sempre uma outra versão à espera simplesmente de uma decisão nossa. Começou já num desnível imenso, porque tu preparaste esta coisa bonita, linda, e agora como é que eu expresso aquilo que tu és para mim? Porque não, também esquece esse tempo todo. Isto hoje não é sobre mim, amiga, esquece. Isto hoje é sobre ti. A ideia destes vídeos é dar a conhecer pessoas que me inspiram, não necessariamente relacionadas ao mundo editorial e ao mundo dos livros, mas pessoas que me inspiram por esta ou outra característica, e tu és a primeira pessoa que me vem à cabeça. Aliás, foste a primeira pessoa que me vem à cabeça quando eu pensei nesta ideia. E eu quero-te fazer logo no início uma pergunta que eu acho que, na verdade, nunca fiz. Se tu sempre tiveste essa noção, essa certeza de que a tua vida não ia passar por Portugal, que tu ias muito mais longe. Bem, eu acho que aqui há duas coisas, porque a ideia de nós conseguimos ir muito mais longe e ficar na nossa terra natal não tem necessariamente a ver com a ideia de atravessar fronteiras e viver em diferentes países. É verdade que isso nos dá muito, mas não é sinónimo de sucesso necessariamente. Respondendo à tua pergunta, eu acho que não. Eu, enquanto Janina mais nova, pequena, não ter um mundo emocional muito desenvolvido, ou seja, a minha ideia do mundo era muito simplista e limitada. Eu acho que não tinha noção da dificuldade, mas também de toda a beleza que há neste mundo. E isso criava em mim uma Janina muito sonhadora, por um lado, então eu passava muito do meu tempo a sonhar com diferentes outcomes. Estava a voltar em palavra em português, mas diferentes cenários. Mas isso não quer dizer que eu acreditasse neles no sentido de agir em relação a eles. Eu acho que foi mesmo a ideia de ação cria ação, e a ideia de sair do espaço que era a minha zona de conforto e conhecer outras pessoas que me inspiraram. É tipo uma bola de neve. Quando tu dás conta, já olhas para trás e tipo, uou, o que é que se passou ali? E então eu acho que aconteceu muito mais a partir desse momento em que eu saí de casa, e não tanto no sentido de ser criança e pensar que queria ser alguma coisa diferente. Conheço-te há muito tempo, pai, desde os 13, 14 anos. Então eu acho que acompanhei um bocadinho de várias e diferentes fases da tua vida. Eu queria-te pedir que te descrevesses com, sei lá, 15, 16 anos, porque para quem não te conhece, eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas criam uma ideia do que veem e esquecem-se que há toda uma evolução, e eu acho que tu és a imagem perfeita disso. Porque a Janina de 15 anos era completamente diferente da Janina de 34 e meio. Se quiseres falar um bocadinho do que te lembras dessa Janina, só para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho de outra versão tua. É super interessante. Quando tu me dizes aquilo que tu te lembras, eu quase que perdi a noção da pessoa que era, e realmente é mas tão distante daquilo que eu sou hoje em dia. Quanto mais progresso nós fazemos, mais nós deixamos de ver de onde viemos, entre aspas. Então é por isso que é muito importante termos sempre isso em conta, especialmente quando sentimos que não estamos a avançar, termos sempre em conta que todo o progresso que já foi feito, que às vezes é fácil de se esquecer, mas a Janina de 15 e 16 anos e enfim, era alguém que não tinha... Agora é fácil dizer isso, mas na altura eu nem sequer reconhecia isso, a ideia de pouca confiança em si própria, pouco investimento em si própria também, isso no sentido de se focar naquilo que era importante para ela, se calhar deixar-se um pouco levar por aquilo que era a aceitação social. Eu acho que muito perdida no sentido em que não sabia muito bem o que é que eu queria fazer da vida, andava um bocado à deriva. A maneira mais fácil das pessoas compreenderem é mesmo, eu sentia mesmo o patinho feio. Quer dizer, é fácil para mim dizer isso agora,
mas eu na altura não sentia nada, eu só sentia que não era a pessoa popular ou que... Para mim, que Mas estava sim, de fora, eu acho que a grande sim, diferença entre a Janina de 15 anos e a Janina dos 30 é mesmo como se tu estivesses dentro de um casulo e agora fosse uma sim, borboleta. É literalmente isto, porque sim, sim. tu eras completamente fechada sobre ti mesma, mesmo para mim, que era tua Uhum, amiga, vivias no teu universo e tipo, sim. tu agora és a rainha da festa de qualquer festa. É uma transformação gigante e eu também queria pegar por aí. Eu sinto que tu te reinventaste completamente Hum. e sinto também que cada vez há mais pessoas que querem fazer isso, querem mudar. Por onde é que tu achas que começa essa mudança? Na prática. Ação gera ação, é sempre a mesma coisa, ou seja, quando temos um grande objetivo ou uma grande mudança que queremos fazer, eu acho que é muito difícil para o nosso cérebro ver um caminho se não começarmos a caminhar. É isso que, no fundo, levou àquilo que tu disseste, no sentido de abertura, foi realmente colocar-me sistematicamente em situações que requeriam que eu me abrisse um bocadinho mais. É mesmo como a ideia de uma cebola, e cada situação em que eu me pus foi tirando uma camada da cebola, uma camada da cebola, eu e a mistura de línguas, enfim. Pois, porque essa é Uh, outra. Tu és poliglota, basicamente falas inglês e francês e espanhol na perfeição. E eu lembrei-me há pouquíssimo tempo, lembras-te quando andaste a aprender polaco? Foi há uns anos. Polaco Mas tu, não, mas tu tive umas estiveste a tentar misturas. aprender há muitos anos atrás também coreano, lembras-te dessa fase? Coreano, sim, 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 sim. Já passei por várias fases, neerlandês, enfim. Qual é que tu achas que é o maior erro que as pessoas cometem quando têm que tomar decisões difíceis? Eu sei que tu és uma pessoa que Uf, já teve que tomar muitas decisões, basicamente sim. pagam-te também diariamente para tomar decisões, já tiveste que tomar decisões muito difíceis, por isso eu acho que tu és a pessoa perfeita para responder a isto. Assim, sem pensar muito mais, uma desses erros pode ter a ver com a influência externa das pessoas. E quando eu digo isto, eu não digo isto num sentido pejorativo, no sentido que és facilmente influenciável ou assim, não é nesse sentido, mas é no sentido de que, precisamente por ter feito o progresso que fiz, eu reconheço que agora há muitas pessoas que não se conhecem a si próprias. E não se conhecem a si próprias porque não tiveram esse tempo de explorar o mundo. E quando eu digo mundo, não é no sentido de viajar, mas diferentes formas de pensar, diferentes formas de viver. É assim que nós definimos o eu. Eu vou explorar diferentes formas de ver as coisas e vou ver aquelas que se adaptam mais à identidade que é a minha. Nós realmente só descobrimos isso quando vivemos dessa forma, numa curiosidade que não acaba, e eu acho que é aí que a maior parte das pessoas se calhar se limita, no sentido em que não saem da zona de conforto e acabam por fazer decisões no entorno limitado que têm à volta. E eu não estou a dizer que, né, há sempre um limite, mesmo neste momento, tipo, o meu mundo está sempre limitado, né? Por mais que uma pessoa cresça, vai estar sempre limitado, mas o que eu quero dizer é, efetivamente, ter tido tanta variedade de pessoas que já conheci, que já falei, que já tentei questionar e perceber como era o mundo delas, faz-me agora ter uma abertura diferente às decisões que eu tomo no dia a dia. Uhum. Eu acho que também ajuda muito. Outra das coisas que eu mais admiro em ti e que tu estás sempre a reclamar disso, eu sou zero assim e eu adorava ser assim, que é a tua capacidade incessante de estar a explorar coisas que não têm nada a ver. Tu tiveste a fase dos animes, do gaming, de jogos de tabuleiro, dos origamis, tu já te meteste em danças, em atletismo, em orientação, em milhares de coisas, agora meteste na política e a minha questão é, porque é que tu achas que as pessoas não são... Porque eu não acho que seja uma questão de curiosidade, eu acho que a maior parte das pessoas até é curiosa, eu sinto que sou uma pessoa muito curiosa, Uhum. só que sinto que não sou assim tão aberta a todas as possibilidades. O que é que tu achas que Uhum. limita as pessoas para explorarem mais? Eu percebo o que tu queres dizer, mas também tem um lado contrário. Por exemplo, uma coisa que eu adoro em ti é que tu tens uma paixão que não acaba pelos livros, e é uma coisa em que tu passas horas e horas, e isso dá-te um estatuto de uma pessoa que eu admiro imenso pelo conhecimento que tu tens, e isso é uma coisa que, por exemplo, eu sinto que não tenho, precisamente por estar tão divergente nas coisas que eu exploro, e eu acho que isso é muito difícil de aceitar, até ao ponto onde começamos a fazer coisas novas recorrentemente, porque aí tu acabas um bocado por
reconhecer que isso é só uma fase do processo. Mas eu acho que, no fundo, especialmente se eu pensar agora, especialmente nos últimos anos, aquilo que, para mim, eu sinto que é diferente das outras pessoas, eu não sei se é muito relacionado com isso, ou o facto de eu realmente querer encontrar alguém que esteja ao meu lado e que seja o meu parceiro na vida e que seja alguém que eu admiro tanto como tu e que me faça rir tanto como tu e que me inspire tanto como tu, esse grande objetivo e esse grande... Ambição. É realmente essa ambição é algo que me puxou sempre a fazer isso. Foi a partir daí, no sentido de querer conhecer pessoas novas, de sair da minha zona de conforto, essa ambição era tão grande e continua a ser tão grande e tem a ver muito com como eu vejo a vida, porque eu acho que o meu grande objetivo de vida é chegar, se eu tiver o privilégio de chegar a uma idade mais avançada, diríamos 90 anos, é eu olhar para trás e sentir que não tenho regrets. Estava a faltar a palavra. Arrependimentos. Arrependimentos. E isso sempre geriu um bocado a minha vida, tanto que, por exemplo, na parte profissional, eu andei, nos meus 20, andei um bocado a trocar de trabalho de 2 em 2 anos, a tentar encontrar aquilo que realmente me trazia significado e que me alimentava o espírito, e encontrei isso agora. E então já estou no estúdio em que eu estou, já estou lá quase há 7 anos e realmente eu sinto-me em casa. A partir do momento em que eu encontrei isso, foi o momento em que eu me comecei a focar em tudo o resto, em hobbies, na parte romântica, todas as partes da minha vida que não estavam desenvolvidas. Foi a partir daí que eu, ok, isto já está. Ou seja, a minha capacidade de arrependimento vai ser sempre maior do que do desconforto social. Para mim é insuportável chegar ao final de uma vida e pensar, eu não utilizei bem o tempo que eu tive. Acho que tem muito a ver com isso. Tu falaste no mundo profissional e eu também queria tocar aí porque tu basicamente dedicaste os teus 20 quase todos ao trabalho, passaste por grandes empresas. Queria que tu me falasse um bocadinho sobre o que é que ninguém te contou sobre o mundo corporativo. A grande arma, e quando eu digo arma é no sentido positivo de aquilo que te permite avançar neste mundo, e não só no mundo corporativo, mas honestamente eu acho que é uma skill, lá está, uma capacidade que muita podes gente... Podes falar em... Se for palavras em inglês, podes falar. Sim, mas uma capacidade que a maior parte das pessoas não desenvolve, e eu acho que é tão importante, que é pensar em soluções, no sentido em que pensar sempre numa perspectiva de solucionar. Ok, eu estou bloqueada numa tarefa, que soluções é que eu tenho, que opções é que eu tenho? Muito rapidamente, seja no mundo corporativo, seja na vida, nós temos tendência a pôr aquilo que se chama, há mesmo uma narrativa relacionada a esse mundo corporativo, que é pôr os monkeys, os macacos, nas outras pessoas, ou seja, especialmente numa ideia de management, muitas pessoas, incluindo eu, fazem monkey management, que é alguém que recebe os macacos de toda a gente, no sentido em que uma pessoa tem um problema, vem ter contigo e deixa o seu macaco, uma outra pessoa vem ter... E não, eles não dizem no sentido de, aqui está, faz esta tarefa, é mais tipo do género. Eu não sei o que é de fazer. E muitas vezes as pessoas sabem o que é que têm que fazer, mas é mais fácil ir deixar o macaco a outra pessoa. É uma espécie de desresponsabilização, basicamente. Sim, exatamente. O que tu estás a dizer é as pessoas têm que começar a responsabilizar-se pelas coisas. E isto é uma coisa que todos nós, e graças a Deus, no sentido em que, graças a Deus, o que eu quero dizer é, ainda bem que isso acontece, porque isso também quer dizer que nos sentimos seguros com as pessoas que temos à nossa volta. E eu noto muito isso quando eu faço isso, por exemplo, no trabalho, é porque eu faço isso aos meus chefes, que são pessoas com quem eu me sinto extremamente segura, no sentido de que sinto que têm as capacidades para me apoiar e para me guiar, mas eu também noto, e aconteceu isto essa semana, quando eu faço isso num sentido de responsabilização, precisamente como tu disseste, que é, eu tinha uma situação em que eu até sabia como gerir, mas como era uma situação que me estava a trazer imenso stress, eu fui perguntar ao meu chefe, então o que é que tu achas, já passaste por isso, não sei o quê, e eu adorei a forma como ele geriu, porque efetivamente foi tipo do género, não, mas tipo, isto tu sabes lidar, tipo, é fazer isto, Ana. Ele claramente viu a minha tentativa de passar um macaco, e eu aprecio que ele me tivesse posto lá está, no sítio certo, porque efetivamente eu sabia como lidar com a situação. Só estava
a tentar, no meio de tanto stress, desresponsabilizar-me. E eu acho que acontece muito isso em todos os aspectos da vida, seja no trabalho, seja na vida profissional, mas eu acho que as pessoas que realmente conseguem ser estrelas no mundo profissional são as pessoas que tomam responsabilidade por aquilo que fazem. Responsabilidade no sentido de ok, já tentei tudo e só aí é que depois tentam ver com os superiores ou quem quer que seja para avançar mais, mas pelo menos já tentaram de fazer alguma coisa. Eu não sei se tu te lembras, nós até a uma altura discutimos sobre, acho que era sobre pintura, que eu acreditava que há pessoas que nascem com dom e tu Sim, 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 acreditavas sim. que Sim. E continuo a acreditar. pronto, e eu agora dou-te completamente razão. Tu teres talento para uma coisa não vai significar nada. Obviamente que ajuda, mas todas as Ajuda, pessoas sim. que têm muito sucesso numa área, independentemente da área, Yeah. tendo talento ou não tendo talento, todas elas têm uma coisa em comum, que é o trabalho e a dedicação. E cada vez mais eu, nos últimos anos, me vinha a perceber isso, e então totalmente dou-te a razão. Sobre esta questão do trabalho, eu ia-te fazer só mais uma pergunta. Já foste funcionária, agora geres equipas. O que é que as pessoas que trabalham contigo, sejam superiores ou trabalhem para ti, te ensinaram sobre pessoas? Várias coisas, mas as pessoas com quem eu trabalho são pessoas muito conscientes das relações humanas, então há pequenas coisas que não são tão pequenas, mas que são importantes, por exemplo, de trabalhar sempre com factos. Nós, enquanto humanos, trazemos sempre as emoções para as problemáticas do dia a dia. A melhor forma de tentar criar diálogo é sempre através de factos. Então isso foi algo que as pessoas com quem eu trabalho me ajudaram também imenso a focar, e isso é uma coisa que eu já sei, mas lá está. Quando tu és humano e quando estás em situações de stress, tu não estás a pensar com a forma e com o cérebro calmo que tu tens em casa, não é? Então é realmente muito bom ter pessoas com que trabalhas e que te dizem: olha, mas aqui estás. Há muita emoção naquilo que tu estás a meter aqui. A ideia de despersonalizar os problemas, porque no dia a dia, e eu acho que isso aí ajuda imenso. Mais uma vez, eu acho que tudo o que nós aprendemos, seja no trabalho, é transversal a toda a nossa vida. A ideia de despersonalizar problemas ajuda imenso a criar diálogo positivo para a resolução desses problemas. É muito mais produtivo dizer temos que modificar isto e isto no relatório do que o teu relatório está errado aqui, aqui e aqui. Então, esta maneira de falar e esta maneira de criar diálogo que é focada no objeto do problema e não na pessoa, ajuda imenso. Eu sinto que ajuda imenso em todos os aspectos da vida. Enfim, há muita coisa que eu sinto que eu aprendo com as pessoas que estão à minha volta. Eu Sim, sinto sim, sim. sempre que tem a ver muito mais com o componente de inteligência emocional. Sim, 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 sim. Não é? E é uma das razões pelo. Honestamente, eu acho que é uma das principais razões pelo qual eu me sinto em casa onde eu estou agora, por ter pessoas à minha volta no trabalho que são altamente desenvolvidas nesse nível, no aspecto de inteligência emocional e de reconhecimento de erros, por exemplo. E eu sinto que eu evolui com essas pessoas. Por exemplo, na altura em que eu as conheci, era se calhar impensável essas pessoas dizerem: eu fiz um erro, desculpa, e vamos tentar encontrar uma maneira de resolver. Enquanto que agora isso já acontece. Efetivamente, eu ali fiz um erro, o que é que nós podemos fazer agora? E eu acho que toda a experiência positiva humana vem da capacidade de criar reparação através do conflito. E nem sempre as pessoas. Aliás, o que acontece mais é as pessoas evitarem o conflito altogether. Tipo, estamos aqui para isso. Eu sinto-me muito mais próxima das pessoas com quem eu trabalho, precisamente porque quando houve conflito, estávamos todos a tentar. Houve uma espécie tipo de união para resolução. Sim, sim, sim. Seja porque foi o meu erro, seja porque foi o erro da outra pessoa. Sentir que, efetivamente, há um esforço de todas as partes em querer corrigir e querer melhorar e querer criar um melhor ambiente. No mundo, o indivíduo é posto como aquela pessoa que não tem impacto em nada, mas eu não podia discordar mais disso, porque eu acho que quando nós mostramos através das nossas ações que as coisas podem ser melhores, sei lá, uma coisa tão simples como
pequenos miminhos às outras pessoas com quem trabalham, no sentido de trazer, é uma coisa que eu faço regularmente, de trazer pequenos chocolates ou assim. Eu tento também fazer mais isso no meu trabalho e hoje em dia, tipo, há sempre, sei lá, bolos ou pequenos miminhos por aí que as pessoas estão a dar, e eu acho que efetivamente isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, todos nós podemos criar o mundo em que queremos viver. Basta começar a agir, é simplesmente isso. Uma das coisas que eu mais gosto na nossa relação é nós falarmos sobre absolutamente tudo e mais alguma coisa. E agora que tu te meteste na política no último ano, é mais ou menos um ano que já estás envolvida nisso, qual é que é o problema que tu vês no futuro mais próximo, a curto prazo, que te assuste mais naquilo que está a acontecer um bocadinho por todo o mundo neste momento? Eu acho que é algo que já falámos nesta chamada, que é a ideia de que as pessoas mais e mais se sentem incapazes de mudar o seu ambiente e, por consequência, mudar o mundo. Eu sinto que também, pelo facto de me ter metido na política, acabo por falar muito com pessoas por diferentes tópicos, seja pelas questões sociais, pela questão da inteligência artificial, tudo e mais alguma coisa que é uma problemática atualmente. Aquilo que me aperta mais o coração é efetivamente perceber que a maior parte das pessoas sente que não pode mudar nada. É como se estivéssemos num barco e vamos para o fim dos nossos dias e não há nada que possamos fazer. Há uma cascata e não há nada que nós possamos fazer para evitar essa cascata. Eu, que agora estou num ambiente, e não só na política, mas em vários aspectos da minha vida, em que eu senti que tomar ação foi aquilo que criou mudança, não podia discordar mais disso, mas efetivamente eu quero mostrar às pessoas aquilo que eu aprendi, seja por experiências pessoais, seja simplesmente por estar à volta de pessoas que me inspiram tanto, que fazem mudança acontecer, por mais pequena que seja, Eu acho que as pessoas imaginam a mudança como sendo, eu acho que a ideia dos filmes nos traz quase como tudo tem que ser gigantesco, seja nos restos românticos, como na mudança social. E no fundo, se tu fores ajudar numa iniciativa social, já estás a criar mudança. Se achas que a saúde mental é importante para ti, então participa nas coisas que estão a ser feitas ligadas à saúde mental. Isso já é criar mudança. Às vezes, simplesmente mudares uma coisa na tua vida influencia as pessoas à tua volta, à tua comunidade, à tua família, Exatamente. aos teus amigos. E nós já falámos várias vezes sobre isso. O facto de tu teres mudado tanto mudou até a tua própria família. Sim. E eu também fazemos o exercício contrário. Muito provavelmente eu não estaria agora na política se não fosse toda a tua rage a nível de todos os problemas sociais que existem neste mundo, especialmente a questão do machismo e da misoginia, exatamente. Então, patriarcado, era isso que eu estava a tentar encontrar. Toda essa, eu digo rage, mas é no fundo a tua insatisfação com o mundo no seu estado atual, puxou-me a pensar também sobre isso. Fui cada vez mais tendo contacto com pessoas que também se preocupavam com este tipo de problemas e é tudo, lá está, é uma bola de neve. Essa pequena influência pode mudar tudo para uma pessoa, e então é por isso que cada vez mais eu quero mostrar que isso é possível. Eu acho que quando a gente diz eu meti-me na política, a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que isso quer dizer. Eu não ando por aí a candidatar-me a que quer que seja, eu só quero realmente criar comunidade num mundo que agora só está a criar muros. Aquilo que eu estou a fazer na política passa muito por participar em eventos e tentar fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, fazer com que as pessoas se sintam parte de algo maior do que elas. Passa muito por redes sociais e criar conteúdo para redes sociais. Criar consciência. Sim, criar consciência, criar pontes, é muito sobre criar pontes. Há pessoas que já têm um certo estatuto. É necessária uma ponte com as pessoas que estão em casa e que não, lá está, que sentem que não têm capacidade de mudar nada, e é preciso um diálogo entre essas duas pessoas, e é um bocado isso que eu estou a fazer. Eu não quero, pelo menos neste momento, eu não quero ter nenhum cargo, não quero ter nenhuma responsabilidade por aí além. A única coisa que eu quero é que todo mundo se entenda. Simplesmente, não é amor no mundo. Paz e amor no mundo. Se tu pudesses criar uma política para amanhã, já a partir da manhã, 8 da manhã,
começar a entrar em vigor, o que é que tu achas que seria? Não sei se a tua ideia era ser algo muito concreto. Como a tua pergunta foi, se calhar, um bocado ambígua nesse sentido, eu vou levar isto para um sentido de utopia. Nem é utopia, eu acho que estamos mais próximos disso do que eu penso neste momento, mas eu acho que era terapia obrigatória, no sentido em que a saúde mental é mesmo algo que é super importante e é constantemente posto de parte. Eu acho que, e nem é no sentido de saúde mental de ok, a minha vida está um caos, eu preciso de ajuda. Não, eu vejo a terapia e o acompanhamento psicológico quase como uma, Ferramentas. uma ferramenta, exatamente, é uma ferramenta para gerir a vida. Tudo o que eu aprendi em terapia sobre mim traduziu-se numa melhor vivência para mim no mundo. As pessoas subestimam aquilo que o conhecimento pessoal delas pode mudar, o quão isso pode mudar a realidade que tem à volta delas. A minha resposta iria nesse sentido, no sentido de, pelo menos com uma certa regularidade, ou um certo número de sessões, eu acho que toda a gente deveria ter essa experiência. Nem toda a gente, neste momento, vê o valor nisso. Eu acho que muita gente ainda vê isso com um estigma gigantesco, o que para mim é simplesmente louco. É como se nós estivéssemos a criticar alguém com uma perna partida por ir ao médico. Não faz sentido nenhum. Sim, e aqui a terapia, tu estás a falar em terapia quase preventiva, ou seja, é quase como o exercício físico para teres saúde e para não teres problemas cardiovasculares e etc. É mais num sentido de tu te manteres bem e saudável, muito mais do que depois tratares de consequências de problemas. Sim, tanto que, e mais aqui estamos a ir para uma parte mais pessoal, mas eu acho que é precisamente o facto de eu ter tido um acompanhamento em terapia por alguns anos que me fez lidar com algumas situações trágicas na minha vida com muito mais calma e com muito mais presença e com muito mais capacidade de gerir emoções, porque isso é uma garantia, tipo, todos nós vamos passar por coisas que são horríveis. Efetivamente, a vida lixa-nos a todos de alguma forma ou de outra e é muito, muito importante ser forte nesse sentido. Tu estavas a equiparar a ideia de um ginásio, por exemplo, e eu sinto que o acompanhamento psicológico e a terapia é muito isso, é muito o treino do teu espaço emocional. E de resiliência para depois... E de resiliência. Exatamente. Uhum. E agora queria passar a 3 perguntinhas finais que eu quero que tu respondas rápido. Rápido no sentido de podes falar bastante, mas rápido no sentido de quero que respondas com honestidade com a primeira coisa que te vier à cabeça. O que é que gostavas de ter aprendido mais cedo? A gerir emoções e a perceber o meu mundo interno. Eu acho que não tive esse puxar de querer exprimir aquilo que tinha dentro de mim. Não havia isso porque não havia um exemplo à minha volta e eu não digo isso no sentido de apontar dedos, eu digo isso no sentido de há realmente uma quase pobreza emocional em muitas famílias em que as pessoas nunca aprenderam isso. Não é culpa das pessoas, não é culpa dos pais, não é culpa dos avós, é simplesmente nunca tiveram essa oportunidade. É consequência do próprio ambiente? Exatamente, então eu acho que era essa a minha resposta, sim. Qual é que foi a pessoa mais inspiradora que já conheceste? Eu acho que vou ter de dizer tu, porque realmente, como é que eu vou dizer? Nós já passamos por tanta coisa juntas e acho que, efetivamente, sabermos realmente toda a verdade sobre uma pessoa e ver a pessoa sem filtros, eu acho que te mostra do que é que as pessoas são feitas. E isso só te faz admirar ainda mais as pessoas, porque tu vês aquilo que elas passaram e a forma como elas ainda aparecem no mundo, e é algo tão... Eu acho que não há coisa mais inspiradora do que essa, que passou por tanta coisa difícil e que mesmo assim traz amor para o mundo. Eu acho que não há nada mais inspirador que isso. Juro-te que estava a pensar que tu ias dizer outra pessoa, mas depois, anyway, em off falamos sobre isso. E a terceira pergunta, um livro que te inspire. Agora estou-me a sentir bem pressionada porque isto é um canal de literatura e eu leio bem poucos livros. Pressão zero. Estou cheia de pressão, esquece. Eu acho que um livro que me marcou foi, que eu não sei se estou a dizer o título correto, mas Quando o Corpo Diz Não, do Gabor Mate, porque marcou-me no sentido em que
eu, como sou uma pessoa que tem algumas doenças autoimunes, isso fez com que eu agora tenha mais cuidado em geral com a saúde. Ler esse livro fez-me perceber que muitas das coisas e muitos destes problemas de saúde que eu tenho vieram de causas emocionais e fez-me perceber muito melhor como é que tudo está interligado, não só o mental, o emocional, como o físico. E eu acho que as pessoas têm uma certa... Lá está, ainda pensam que isso é muito nonsense espiritual, mas para alguém que vive isso agora diariamente, no sentido em que, por exemplo, ter relações emocionais melhoradas com toda a gente à minha volta, eu sinto a minha saúde a melhorar. É algo que realmente é físico no seu output. Ter lido esse livro e rever-me em certas descrições que ele, Gabor Mate, fazia, ajudou-me a perceber muito melhor como tudo está interligado. O que é que eu te vou pedir? Vou-te pedir para fechares os olhos. Oh, meu Deus. Quero que tu imagines que não tens nacionalidade, não tens género, ou seja, és só um ser, não tens clube de futebol, não tens partido político, não tens um emprego, ou seja, tu não sabes exatamente o que é que tu fazes para ganhar vida, a tua família não é tua, ou seja, tu não sabes quem é a tua família, eu não existo, os teus amigos, o teu ambiente não existe. O que é que sobra para te definir? Tu tens que escolher uma palavra, retirando todo o peso de todas estas coisas que eu acabei de dizer. Que palavra é que tu escolherias para te definir? Uh, Desde já é um bocado difícil porque em português, como as palavras, os nomes, lá está, têm género. Podes dizer na língua que te surgir. Se Sim, for sim. inglês, perfeito. Para eu perceber. A connector, eu acho que é em Uma português. criadora de ligações, é isso? Sim. Eu acho que é um bocado isso, a ideia que eu quero passar, no sentido em que. Não sei se já posso abrir os olhos. Podes. No sentido que eu sinto que em vários aspectos da minha vida eu criei isso e é um bocado isso que eu estou a fazer também na política agora, mas também no meu trabalho, mas também na minha família, mas também no outro projeto que eu tenho à parte que tem a ver com criar conexões através de reflexão pessoal e interagir naquilo que é self-awareness pessoal. Então tudo isso faz com que as pessoas conectem e comecem a ver-se de uma forma diferente e eu acho que é um bocado esse sentimento que eu tenho de quase, se for em inglês, o purpose, é um bocado isso que eu sinto, na ideia de bringing people together. Acho que é a melhor resposta que eu poderia dar à tua pergunta. É tipo 100% quem tu és e a forma como eu te vejo, por isso para mim é uma resposta perfeita. Chegamos ao fim. Muito obrigada pela tua generosidade. Eu fiz-te literalmente uma pergunta e tu ficaste bué feliz por mim e disseste-me logo sim. Bem feliz porque lá está, eu já falámos sobre isso na chamada também, mas porque efetivamente eu vejo todo o trabalho que tu pões neste canal e eu acho que a maior parte das pessoas não tem mesmo nem noção de todas as pequenas coisas que tem que se fazer, porque só isso mostra a enorme paixão que tu tens pela indústria literária e por tudo que são livros, porque eu acho que não conheço. Ok, não estou a mentir, conheço, graças a Deus e graças aos meus esforços de encontrar pessoas que eu admiro, de ter tanto esforço em algo e fazer coisas acontecer, é algo raro, eu acho. Eu só tenho gratidão por ter uma pessoa como tu à minha volta e realmente é aquilo que eu adoro conhecer pessoas novas e adoro conhecer novos pontos de vista, mas eu acho que é uma das coisas que eu sinto mais orgulho é ter uma conexão como tu, que já é tão antiga e que só mostra o poder da conexão que nós temos, que atravessou tantos anos, desde a secundária até agora, e que evoluiu, porque a distância e evoluiu. Sim, completamente. Porque há muitas pessoas que tu viste-me ser tantas pessoas diferentes e tu aceitaste todas elas e é a mesma coisa da minha parte. Sim, completamente. Ou seja, isso é uma capacidade que nem toda a gente tem e nem toda a gente, às vezes as pessoas podem se tornar tão diferentes que a coisa que faz mais sentido é efetivamente... Sim, exatamente. Deixa de fazer sentido. Mas eu fico super feliz que isso não aconteceu connosco e que realmente continuamos a... Porque há um verdadeiro privilégio em ter alguém que te conhece
há tanto tempo, por muito mais que eu queira explicar o meu ponto de vista a alguém que me conhece há 2 anos, nunca vai ter a amplitude, contexto que tu tens, porque realmente é outra coisa estar lá, é outra coisa viveres o momento com a pessoa. Então, obrigada. É só isso que eu tenho a dizer. Para mim é sempre um grande prazer conversar com quem me inspira. Por favor, digam-me aqui embaixo nos comentários que momento desta conversa é que vos surpreendeu mais. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinhos e até ao próximo vídeo.